Você já se sentiu invisível, como se estivesse presente, mas ninguém notasse. Está em um ambiente cheio de gente, mas por dentro se sente completamente só. As conversas acontecem ao seu redor, os risos ecoam, mas você sente como se não fizesse parte de nada daquilo. Como se sua presença fosse irrelevante. Como se você simplesmente desaparecesse, ninguém perceberia. Essa dor é silenciosa, mas real. É a dor de quem está cansado de ser forte o tempo todo, de quem vive com um nó na garganta, mas ninguém pergunta se está tudo bem. É o coração gritando por atenção, por cuidado, mas recebendo silêncio em troca. E com o tempo, isso vai machucando. Vai fazendo a gente acreditar que não tem valor. Mas hoje eu quero te lembrar de algo que pode mudar tudo. Deus vê você. Mesmo quando ninguém mais enxerga, Ele vê. Mesmo quando tudo parece silêncio, Ele está ali. Antes mesmo de você nascer, Ele já te conhecia. Já te amava. Seu valor não está no que os outros enxergam, mas no que Deus diz sobre você. E Ele diz que você é precioso, única, insubstituível. Se no primeiro momento a sensação é de invisibilidade, com o tempo isso se transforma em um peso difícil de carregar. A solidão silenciosa. Aquela que ninguém vê, mas que consome por dentro. Depois de tantos dias ignorando a dor, fingindo estar bem, sorrindo para não preocupar ninguém, chega uma hora que a alma cansa. Cansa de ser forte. Cansa de ser esquecida. E é nesse ponto que muitos começam a se perguntar: será que eu realmente importo? Será que minha vida faz diferença para alguém? São perguntas pesadas, que não são ditas em voz alta, mas que ecoam dentro do coração. E esse tipo de solidão não se resolve com companhia. Porque não é sobre estar sozinho no ambiente, é sobre se sentir sozinho na alma. Talvez você esteja exatamente assim agora. Vivendo por fora, mas apagando por dentro. Sorrindo nas fotos, mas chorando no quarto. E sabe o que dói ainda mais? É que, nesse silêncio, parece que nem Deus está ouvindo. Parece que Ele se afastou, que esqueceu de você. Mas eu quero te lembrar, com todo carinho, Deus nunca te deixou. Mesmo no seu silêncio mais profundo, Ele estava lá. Ele ainda está. Essa dor que você sente, Ele conhece. Esse nó no peito, Ele entende. Essa vontade de desistir, Ele já viu antes. E Ele continua aqui, pronto para te lembrar do quanto você vale. Mesmo quando tudo parece vazio, Deus continua preenchendo cada espaço com amor e propósito. A solidão já é difícil por si só, mas existe um tipo de dor ainda mais profunda: o abandono. Não aquele que é anunciado com palavras duras, mas o abandono silencioso, que vem de forma sutil, e ainda assim, machuca como um corte fundo. É quando as pessoas começam a se afastar sem explicar. Quando você percebe que não é mais prioridade para ninguém. Quando ligações somem, mensagens ficam sem resposta. E até aqueles que diziam "conte comigo" deixam de estar por perto. E essa ausência não grita, ela sussurra, aos poucos, uma mentira perigosa. A de que você não é importante. E você começa a acreditar, começa a se calar, a parar de pedir ajuda, a fingir que está tudo bem. Afinal, se ninguém ficou, talvez você realmente não mereça ser amado, não é? Mas não, isso não é verdade. O abandono humano não define o seu valor. Pessoas falham, se distraem, se perdem, mas Deus nunca te abandonou. Nunca. Mesmo quando todos se afastaram, Ele permaneceu.
Quando ninguém mais enxergava sua dor, Ele te via. Quando você chorou em silêncio, foi Ele quem recolheu cada lágrima, sim, até aquelas que caíram no travesseiro durante a madrugada. Se hoje você está tentando entender por que tanta gente foi embora, eu te digo, talvez Deus esteja te ensinando que você nunca dependeu de aplausos ou presença humana para ter valor. Porque o teu valor está firmado nele. E ele jamais vai virar as costas para você. Depois de tudo o que falamos, da invisibilidade, da solidão, do abandono, talvez você esteja se perguntando: se ninguém me vê, se ninguém fica, então, quem vai me enxergar de verdade? E é aqui que o coração encontra descanso. Porque mesmo quando o mundo vira o rosto, Deus continua olhando para você com amor e atenção. O Salmo 139:16 diz: Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Isso significa que, antes mesmo de você nascer, Deus já te via. Quando ninguém sabia da sua existência, Ele já estava escrevendo sua história. Isso não é poético, é real. É a verdade que sustenta sua identidade, mesmo quando tudo parece escuro. Deus viu você no ventre da sua mãe. Ele te formou com detalhes. Cada traço do seu rosto, cada batida do seu coração, cada sonho que um dia você teria, tudo isso Ele já conhecia. E Ele continua vendo. Vê o seu cansaço quando ninguém nota. Vê o seu esforço, suas lágrimas contidas, seu desejo de ser amado. Vê o que ninguém mais vê. Talvez você esteja se sentindo ignorado por todos, até mesmo por Deus. Mas Ele te garante: eu te vejo. E mais do que ver, Ele se importa. Ele não é um espectador distante. Ele é um Pai presente, que caminha com você mesmo quando tudo parece em silêncio. O olhar dele não é de julgamento. É de compaixão, cuidado e amor incondicional. Se Deus te viu antes de tudo, se Ele te formou com tanto cuidado, então existe uma verdade poderosa que você precisa guardar no coração: você tem valor. E esse valor não depende da opinião das pessoas. Ele vem do propósito com que Deus te criou. Você não é fruto do acaso. Não foi um erro. Não está aqui apenas sobrevivendo. Você foi pensado por Deus. Sonhado por Ele. Você carrega, dentro de si, marcas da eternidade, dons, talentos, experiências que só você viveu, e que fazem parte do plano dele. Cada parte da sua história, até mesmo as mais difíceis, podem ser redirecionadas para algo maior. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. O problema é que, muitas vezes, quando nos sentimos invisíveis ou esquecidos, começamos a medir nosso valor pelas métricas erradas: curtidas, atenção, elogios, aprovação. Mas essas coisas são voláteis. Elas vêm e vão. E quando não vêm, a gente se sente menos digno, menos importante. Mas Deus te lembra: o seu valor não está no que os outros dizem, está no que Ele já declarou sobre você. E o que Ele diz? Que você é amado, escolhido, separado, que você foi criado à imagem e semelhança dele, que você tem um chamado, uma missão, um lugar no coração do Pai. Mesmo que hoje você não enxergue tudo isso com clareza, o céu inteiro já te reconhece como alguém valioso. E Deus continua trabalhando para te revelar, passo a passo, o propósito que Ele mesmo colocou em você. Talvez, mesmo ouvindo que Deus te vê, que te ama e que te criou com propósito, o seu coração ainda esteja em silêncio. Talvez você esteja se perguntando:
Mas por que ele não fala comigo? Porque eu não sinto nada. Porque parece que ele está distante. E essa é uma dor real. Quando oramos e não sentimos resposta, é fácil pensar que fomos esquecidos. Mas a verdade é que o silêncio de Deus não é abandono, é preparo. Assim como uma semente precisa do escuro da terra para crescer, há processos que só florescem no silêncio. O que parece estagnação muitas vezes é transformação. O que você chama de tempo perdido, Deus está usando como solo para fortalecer suas raízes. É no silêncio que Ele alinha seu coração ao dele, que Ele trata feridas antigas, que Ele constrói resistência, fé, maturidade. Deus não está em silêncio porque te despreza. Pelo contrário, Ele está agindo de forma profunda e invisível. Ele está cuidando do que você ainda não consegue ver. Quando tudo parece parado, Deus está organizando detalhes. Quando o céu parece calado, Ele está escrevendo capítulos que você ainda vai viver. Não confunda silêncio com ausência. Deus é um pai que trabalha nos bastidores. E o que Ele faz em segredo, Ele vai revelar no tempo certo. E será mais lindo do que você imaginava. Confie, mesmo sem entender. Deus continua ao seu lado. Saber que Deus nos vê e tem um propósito é poderoso. Mas nos dias em que tudo parece calar, é difícil lembrar disso. A mente se enche de dúvidas, o coração pesa, e a sensação de inutilidade bate à porta. Então, como se lembrar do seu valor quando tudo ao redor parece dizer o contrário? A resposta começa com uma escolha: lembrar-se do que Deus diz, mesmo quando não se sente assim. Não se trata de negar a dor, mas de enfrentar a mentira com a verdade. Nos dias escuros, declare em voz alta: eu sou amado por Deus. Ele me conhece. Ele me vê. Meu valor não muda com as circunstâncias. Fale mesmo sem vontade, porque a fé não vive de sentimentos, vive da palavra. Outra atitude prática é cercar-se daquilo que te lembra de quem você é em Deus. Escreva versículos e coloque em lugares visíveis da sua casa. Tenha um caderno de promessas, onde você registra tudo que Deus já falou com você. Alimente sua fé com louvores, mensagens e orações, mesmo que curtas. Tudo isso vai reforçando dentro de você uma identidade que o mundo não pode apagar. E não ande sozinho. Procure pessoas que te ajudem a enxergar o que você esqueceu. Amigos de fé, líderes, conselheiros. Deus também usa pessoas para nos lembrar que somos valiosos. Lembre-se, até quando tudo cala, o amor de Deus grita dentro de você. E isso já é suficiente para continuar. Se você chegou até aqui, eu quero te lembrar de algo que talvez o mundo tenha tentado apagar de você. Você é visto. Você é profundamente amado. E você foi escolhido por Deus. Nada do que você viveu passou despercebido aos olhos dele. Nenhuma lágrima, nenhum pensamento solitário, nenhuma batalha silenciosa. Tudo foi notado pelo Pai que nunca tirou os olhos de você. Mesmo quando ninguém mais entende o que se passa dentro do seu coração, Deus entende. Mesmo quando tudo parece em silêncio, Ele continua escrevendo uma história linda com a sua vida. Não desista agora. Não apague seu valor pelas rejeições que recebeu. Você não é invisível. Você é essencial no plano de Deus. E agora, eu quero te convidar a fazer duas coisas bem simples, mas muito poderosas. Escreva aqui nos comentários: Deus me vê, e eu escolho confiar em Ele. Isso é mais do que uma frase, é um passo de fé. É declarar que, mesmo se sentindo fraco, você escolhe lembrar de quem é em Deus.
E se essa mensagem falou com você, compartilhe. Talvez alguém próximo também esteja se sentindo invisível, e sua atitude pode ser a forma que Deus vai usar para alcançá-lo. Não esqueça, você tem valor. Você é amado. E você nunca esteve sozinho. Que Deus te fortaleça e te abrace hoje de forma especial. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça, o olhar de Deus está sobre você. Sempre.